Boa noite, caros acadêmicos da disciplina de saúde indígena. Espero que estejam todos bem. Professora Eliane mais uma vez falando e hoje para fazermos uma pequena revisão da nossa primeira avaliação. A nossa primeira avaliação que vale aí 60 pontos. Então, os 40 pontos foram dos trabalhos que vocês já fizeram e agora essa nossa prova que vale 60 pontos. A prova ela é composta por 10 questões, são questões objetivas, né? E aí vocês vão estar cientes de que a prova não tem questões dissertativas, mas somente objetiva. E aí hoje a gente faz essa pequena revisão para vocês estarem mais, vamos dizer assim, orientados quanto ao que vai ser cobrado na prova. Fiz aqui esse pequeno aqui, vamos dizer assim, esses pequenos tópicos, para que nós possamos revisar o que vai ser cobrado, né? A princípio, uma parte do conteúdo, ele foi ainda falado em sala de aula, né? Então, nós começamos ainda em sala e depois ficamos à distância. Porém, tanto o conteúdo que foi passado em sala, quanto o que foi repassado depois, ele vai ser cobrado na prova. Então, sugiro que vocês façam uma pequena revisão, capítulo 1 do nosso livro e capítulo 2, aquele livrinho vermelho da Garnelo. Então, no capítulo 1 e o 2 dele, e olhando nossos slides, dando uma lida lá, vocês vão estar, aí se preparando para a nossa prova. Então, nós começamos falando no semestre, né? Falando sobre a história da saúde indígena, como que era dado cuidado, como que era, assistida essa população indígena, por quem era assistida. E aí nós estudamos que por volta do século XIX, quem era responsável por essa saúde indígena era o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, que era um órgão ditador, que era um órgão que oprimia essa população, né? E aí depois a saúde indígena ela passou, por volta de 1967, o SPI ele foi extinto e a saúde indígena passou a ser responsabilidade da FUNAI, que também continuou, com as suas, vamos dizer assim, com seus pontos negativos, na prestação de cuidados. E aí depois a saúde indígena passou aí a ser responsabilidade da FUNASA. E só por volta de 2010, na verdade foi em 2010, é que foi criada a Secretaria Especial de Saúde Indígena, chamada de SESAI. Essa secretaria, ela era uma reivindicação dos indígenas há muito tempo, e aí por volta em 2010, essa secretaria ela realmente foi criada, e hoje a saúde indígena ela é gerida por essa secretaria, a SESAI. Essa secretaria ela é sediada em Brasília, porém ela tem os DCEs, que são os DCEs, eles ficam a nível local, nos estados, e aí eles são submissos aí, eles são submissos à SESAI. Então, depois nós estudamos também um pouquinho sobre a Amazônia Legal. Pessoal, a Amazônia Legal é uma parte do país que ela tem aí um território reservado à população indígena e é onde existe a maior parte da população indígena nessa Amazônia Legal. Então, a Amazônia Legal, ela compreende cerca de 9 estados, E aí, dentre os quais Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá, parte aí parte do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Então, são mais ou menos 9 estados. E depois também nós falamos sobre a criação do subsistema de saúde indígena, o SASI-SUS. O SASI-SUS ele foi criado mediante um projeto de lei, pessoal, um projeto de lei do deputado sanitarista Sérgio Arouca. Então, esse deputado, ele criou um projeto de lei e ele aí, lutou para que fosse criado esse subsistema. A partir da criação do subsistema, também nós vimos que foram distribuídos de 6, Então, os de 6 hoje, eles estão distribuídos em todo o território nacional. Na verdade, eles são no país no número de 34.
Em Roraima, nós temos 2, que é o DICEI Leste e o DICEI Yanomami, que prestam cuidado a essa população indígena. Pessoal, mas também nós podemos aqui falar do fluxo, né, da distribuição dessas responsabilidades dentro dos DICEIs. Então, existem os DICEIs, que são as unidades, vamos dizer assim, que ficam sediadas na capital. E aí não podemos esquecer daquela fotinha lá que nós falamos como que está distribuída aí, né? As responsabilidades. Então tem o DICEI. Dentro desse fluxo de atendimento, nós temos os postos de saúde, os polo base, a CASAI e aí os hospitais de referência, ou seja, o posto de saúde é o que fica lá dentro da comunidade, é a unidade mais simples, né, que nós também já estudamos isso em aula. Depois nós temos o polo base, que o polo base já tem, vamos dizer assim, é para ter uma infraestrutura melhor. Porém, se esse indígena apresentar algum problema de saúde que não dá para ser tratado lá dentro do DICEI, esse indígena ele é transferido, né? Ele vem para os hospitais de referência, ou se esse indígena precisa fazer o exame, uma consulta especializada, ele é transferido para a CASAI, e ele vai ficar na CASAI até ele poder ser submetido a esse procedimento. E depois disso ele vai voltar para a sua comunidade. Então, gostaria que vocês dessem uma revisada lá, nas competências também da CASAI, né? Então, o que a CASAI faz? Ela é uma unidade para internar, ela é um hospital, então vocês vão dar uma olhadinha lá. Na verdade, a CASAI ela vai só abrigar essa população, se precisar, né, de vir para a cidade, for fazer algum exame, algum procedimento, mas ela não tem como responsabilidade internar. Muito embora isso funcione, mas de acordo com a Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena, a PNASC, né, a CASAI não tem competência para estar internando, tá, pessoal? Isso no papel, tá? Isso na teoria, né? Na prática isso é diferente, mas a gente trabalha com teoria, tá? Então, continuando aqui, então em 2010 foi criada então a CESAI, né? Isso, pessoal, Secretaria Especial de Saúde Indígena. A CESAI ela tem responsabilidades muito parecida com a dos DICEIs, porém ela não executa a saúde, né, indígena. Quem executa é os DICEIs, por meio das equipes multidisciplinares de saúde indígena. Então, a Política Nacional de Saúde Indígena, ela também fala sobre quem é essa equipe, qual profissional, quais profissionais devem fazer parte dessa equipe. Então, lá na política, vocês dêem uma lida nessa parte. Então, os profissionais quem são? Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, né? Agente indígena de saúde, então tem uma equipe. Mas a política também, ela deixa claro que dependendo da realidade de cada DICEI, podem ser agregados a essa equipe outros profissionais, como psicólogo, como antropólogo, então profissionais que vão ajudar também no cuidado, porque dependendo da realidade dessa população, às vezes é preciso a presença de mais profissionais, não é isso? Então, gostaria que vocês olhassem lá quem é a equipe básica e quem é a equipe e quais são os profissionais que podem ser agregados a essa equipe básica, né? E o controle social, nós também estudamos um pouquinho que o controle social na população indígena, ele acontece por meio dos conselhos, né? Isso, pessoal, então os conselhos de saúde indígena também eles existem, né? Então, esses conselhos, através do que? Dos prestadores de serviço, da população e dos trabalhadores, vão estar formando os conselhos e as conferências de saúde. Então, nós temos conferências diferenciadas. Cada DICEI faz a sua conferência a nível local, a nível estadual. Porém, a terceira etapa é a nível nacional, que é em Brasília. Como que é composto essas conferências, esses conselhos?
Então, eles devem ser compostos por 50% usuário, ou seja, indígena, 25% aí trabalhadores e 25% prestadores de serviço. Então, vai ser esses representantes quem vão compor os componentes aí. E aí nós vimos também a questão do perfil epidemiológico, lá capítulo 2 do nosso livro, que ele fala quais são as doenças mais comuns na população. Então, nós temos aí várias doenças que são comuns nessa população, como as doenças respiratórias, doenças parasitárias, doenças metabólicas, que agora já acomete essa população. E aí eu gostaria que também vocês dessem uma pequena revisada nessas doenças mais comuns, tá certo? Então, eu creio, pessoal, que tudo que nós vamos estar vendo na nossa avaliação são assuntos que foram trabalhados em sala, e os que não foram eu enviei, né, para vocês via WhatsApp, via aí, portal. Então, eu gostaria que vocês dessem uma revisada, grifem tudo aquilo que eu falei aqui, olhem lá nas aulas, grifem, dê uma lida, tá certo? Para que vocês possam fazer uma boa prova. Vocês têm tudo para fazer, só não fazem se realmente, né, der uma relaxada. Mas eu creio que é hora de vocês, né, fechar essa nota do primeiro bimestre para a gente caminhar para o segundo bimestre. Espero que nós possamos aí trabalhar, né, ainda nos encontros presenciais esse semestre. Mas de qualquer forma, eu deixo aqui, né, meu abraço e desejo que vocês façam uma boa avaliação, tá certo? Boa noite, Deus abençoe a todos.